Olá, alunos da turma 2000. Esta é a última aula sobre estatística. Compreender pelo menos o básico de estatística é o que se espera de um aluno do ensino médio. Esse é um assunto que com toda certeza sempre vai estar presente em qualquer vestibular. Certamente também estará presente na nossa prova do segundo bimestre. Lembrando que já temos um vídeo anterior sobre medidas de posição, ou chamado medidas de tendência central, tá? Que é média, mediana e moda, e também um outro sobre resolução de exercícios, né? O tema da aula de hoje será as medidas de dispersão, né? Diferente das medidas de posição que a gente já andou estudando, né? Que são a média, mediana e moda. Embora essas medidas de posição sejam importantes, geralmente elas não são suficientes para uma perfeita compreensão de um conjunto de dados. Geralmente a gente precisa complementar com uma medida de dispersão, que é o tema da aula de hoje. A palavra dispersão refere-se a um número que indica o grau de afastamento dos dados em relação ao valor médio. É a medida de dispersão que vai indicar se um grupo é ou não é homogêneo. Este é o primeiro exemplo de hoje. Um gráfico que indica a variação dos valores das ações A e B. Tá? Imagina que isso aqui é um gráfico daqueles que se usa em bolsa de valores, né? Então temos aqui na linha azul uma ação de uma empresa A e na linha marrom, né, a empresa B. E temos aqui a variação dos valores das ações, do preço das ações, né, os valores aqui indicados em reais, tá? Ao longo dos meses, durante um ano, tá? De janeiro até dezembro. Muito bem. Observa-se, né, claro, através do gráfico, que o comportamento dos preços não foram idênticos, né, nas duas ações. A gente vê que há, por exemplo, aqui na empresa B, no mês de julho, ela teve uma grande queda, que o preço caiu a R$ 12 o lote de ação, né? Mas depois ela começou a subir, olha, ela começou a subir, chegando a atingir um valor aqui de 42. Muito bem, já a empresa A, que é esta linha azul, ao longo do ano, o valor dela ficou oscilando, olha, de 30, foi a 33, tá, 28, tá, e o máximo que ela atingiu foi 32, né, não é 33 mesmo, né? Este valor aqui, teve um valor aqui de 32, que por sinal coincidiu com a da empresa B. Bom, se a gente for calcular a média, tá, dessas duas ações, a gente vai ver que em ambas, tá, a média da empresa A, né, vai ser igual à média, estou me referindo aqui à média aritmética, né, da empresa B, que se vocês calcularem, vocês vão ver que vai dar aqui um preço médio de R$ 30, tá? R$ 30. Muito bem, mas nota-se claramente pelo gráfico que o comportamento das ações não foi idêntico, né? Na empresa B, por exemplo, oscilou muito, enquanto que a empresa A, ela ficou aqui mais ou menos equilibrada. Tá? A medida de dispersão que a gente vai estudar é justamente que vai permitir fazer uma comparação mais certeira, né, entre as empresas A e B. Imagine que você fosse um investidor. Em qual dessas duas empresas você iria investir? Se você olhar a empresa B, ela teve ocasiões em que a ação dela atingiu um valor bem alto, por exemplo, R$ 46, né? Enquanto que a empresa A, o máximo que ela atingiu foi 33, né? Então, em qual dessas duas empresas você iria investir o seu dinheiro? Se você fosse basear sua decisão unicamente no valor médio das ações ao longo do ano, você ia ficar um pouco indeciso, né? A gente já viu que o valor médio não foi de R$ 30 para ambas as empresas. Então, tanto faz a empresa A quanto a empresa B, o valor médio ao longo do ano das ações
ficou em R$ 30. Será que isso é suficiente para basear a sua decisão? Antes de iniciar o estudo das principais medidas de dispersão, a gente vai apresentar uma definição muito importante. Em uma amostra quantitativa, como essa que a gente está estudando agora, chama-se desvio de um valor a diferença entre esse valor e a média aritmética de todos os valores da amostra. Vamos ver um exemplo de um desvio aqui na empresa B. A gente já tinha calculado antes, né, e viu que a média das empresas foi de R$ 30. Né? A empresa B, inclusive, né, teve uma média, um valor médio das ações de R$ 30. Agora vamos estudar o desvio em relação ao primeiro valor apresentado pela empresa B, que foi de R$ 40 ali no mês de janeiro. Né? Então vamos calcular esse desvio, vamos chamar de desvio 1. Tá? O desvio 1 vai ser a diferença, né? Olha só, a diferença entre o valor 1 e a média. Então como é que vai ficar isso daqui? Eu tenho o primeiro valor da empresa B foi de R$ 40. Então vai ser 40 menos 30. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 10. Então a gente diz que houve um desvio igual a 10, neste caso aqui. Agora vamos tomar, por exemplo, no mês de julho, né, que foi, olha, um valor aqui bem baixo aqui da empresa B. Tá? O mês de julho seria o mês 7, né? Então vamos chamar de desvio 7. Tá? Desvio 7. Muito bem, como é que seria isso? Seria o valor apresentado, que foi 12, né, menos a média, que é 30. Quanto é que vai dar isso daqui? Vai dar menos 18, né? Observa que deu um valor negativo, né? Ela ficou 18 pontos, né, abaixo da média, tá? Então menos 18 aqui, tá? Então essa é a ideia de desvio que a gente vai assim precisar entender para ver o primeiro tópico de medida de dispersão de hoje. Muito bem, então isso vai ser útil para entender, né, o desvio absoluto médio, desvio médio absoluto, ou simplesmente desvio médio, como a gente costuma dizer. Tá? Como se define esse desvio médio? Bom, sendo x barra a média aritmética de um conjunto de valores de uma amostra, foi o que a gente acabou de ver agora, né? x1, x2, x3, então indica os diversos valores, por exemplo, daquela empresa B que a gente viu. Muito bem. E então o desvio absoluto médio, ou simplesmente desvio médio, que é representado por isso aqui, dm, vai ser dado por esta fórmula aqui, que parece complicada, mas não é não. Então, por exemplo, aqui, olha, o primeiro valor, né, que a gente viu lá foi 40. E a média, quanto era? A média era 30. Então 40 menos 30, então deu 10. Tá? O sexto valor que a gente viu, né, digamos que tenha sido esse daqui, seria o x6. Né? O x6, aliás não, foi o x7 lá, né? x7 menos x barra, que foi a média. Quanto é que deu lá? A gente tinha feito as contas, deu menos 18. Agora, atenção, hein? Deu aqui menos 18. Observa que aqui na fórmula, todas as diferenças estão entre barras verticais. O que significa isso? Vocês lembram, né? Isso aqui significa que os valores devem ser tomados em módulo. Isso é importante, tá? Então, o que significa? Significa que o menos 18 aqui não vai ser considerado menos 18, e sim 18, que é o módulo, né, de menos 18. Módulo, olha, módulo de menos 18 é igual a 18. Tá? Vai ser sempre valor positivo aqui no numerador. Tá bom? Então, se você somar todos esses desvios, o módulo de todos esses desvios, tá bom? E dividir pela quantidade de desvios obtidos, né? No caso lá foram 12, então a gente vai obter, claro, né, o desvio médio absoluto. Tá? É chamado de absoluto justamente porque ele é tomado em seu valor absoluto, positivo. Mas geralmente a gente economiza e fala apenas desvio médio.
Bom, para ficar mais fácil de entender, a gente tem aqui o cálculo dos desvios de ambas as empresas, tá? Ao longo de todo o ano, tanto da empresa A quanto da empresa B. Tá? Então já está tudo calculado direitinho aqui. Tá? A empresa A, né, no início, a primeira medição feita lá, 30 menos 30, quer dizer, o valor deu 30 e a média era 30. Quanto é que dá a diferença aí? Deu zero, né? Não houve assim, nenhum desvio. Tá? Mas, assim, na empresa B, por exemplo, naquele caso que a gente viu lá, né, que o valor deu 12, tá? E o desvio foi de menos 18. Muito bem. Então, como vocês veem, alguns desvios são negativos, né? Outros são positivos. Mas na hora de calcular o desvio médio absoluto, a gente vai tomar os valores em módulo, que são essas barrinhas verticais que tem aqui. Por isso, todos eles serão considerados como positivos. Tá? Então, por exemplo, na empresa A, o desvio médio da empresa A, se a gente somar todos esses valores aqui, né, positivos, tá, vai dar 14. E dividindo pelo total de medições, né, que foram meses, 12 meses, isso vai dar um desvio médio aproximado de 1,17. Se fizermos o mesmo para a empresa B, a gente vai obter um desvio médio de 8,33. Tá? Então, nota-se aqui que quanto menor for o desvio médio absoluto, tá, mais estável é o conjunto de dados. Tá? Então, se você fosse basear a sua decisão em qual das empresas investir, talvez você preferisse investir em uma empresa mais estável. Pode ser até que as ações elas não alcancem um valor tão alto assim, mas existe uma segurança de que você não vai ter um prejuízo aí no final da sua aplicação. Enquanto que na empresa B, como ela oscila muito, né, pode ser que quando feche o ano você tenha um valor em queda, né, e a ação esteja desvalorizada e você então perder dinheiro aí nesse seu investimento. Tá? Então esse é o significado assim, do desvio médio absoluto ou simplesmente desvio médio. Uma outra medida de dispersão importante, tá, em relação à média de uma amostra de dados é chamada de variância. Essa que a gente vai ver agora. Tá? No livro de vocês, a variância é representada por este símbolo aqui. Essa é uma letra grega, tá? É a letra sigma, só que a letra sigma minúscula. Tá? Sigma minúscula. Muito bem. Alguns livros, e eu não gosto de usar este símbolo aqui, eu prefiro usar simplesmente var, assim, V-A-R. VAR, simbolizando variância. Tá? Mas se você quiser usar essa letrinha aqui, pode usar também. Mas note que ela está elevada ao quadrado, tá bom? Porque eles reservam essa mesma letra para uma outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco, só que sem estar elevada ao quadrado. Então, para simplificar, eu sugiro a você que use como VAR o símbolo de variância. Tá bom? E o que significa isso? Bom, é parecido com o anterior, o que a gente viu. Só que ao invés de a gente calcular os módulos dos desvios, a gente vai calcular os quadrados dos desvios, olha. Tá? Então não precisa colocar aquelas barrinhas verticais que indicam o módulo. Porque se o número está elevado ao quadrado, né, o resultado sempre vai dar positivo. Tá? Mas o procedimento é o mesmo. A gente vai calcular cada desvio, elevar ao quadrado, olha. O desvio 2 vai ser x2 menos x barra, que é a média, né? Sempre calculando aqui, olha, em relação à média. Tá? Aí depois eleva ao quadrado. Depois o desvio 3, que é o x3 menos x barra, eleva ao quadrado. Então a soma de tudo isso, dividido pela quantidade de desvios obtidos, vai dar um valor que é chamado de variância. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, nós tivemos em relação à empresa a variância foi de 2,67. Tá? Esse valor é um valor elevado ao quadrado. Ele é um valor numérico, né? Não tem uma unidade que a gente expresse. Né? Aí às vezes dificulta um pouco a compreensão. Tá? Mas o importante é você compreender o conceito de variância, esse que a gente acaba de ver aqui, porque ele vai ser necessário para o próximo conceito que a gente verá, que é o mais importante de todos, por sinal. Aí que conceito é esse que eu falei que é tão importante, né?
trata-se do desvio padrão. Tá? O desvio padrão, podemos notar que no caso do cálculo da variância, né, que a gente acabou de ver, os desvios estão elevados ao quadrado. Tá? Lembra que eu falei lá que tinha aquela letrinha sigma elevada ao quadrado, né? Muito bem, então as unidades, né, são todas elevadas ao quadrado. E isso gera geralmente problemas de interpretação. Então o mais conveniente é tirarmos a raiz quadrada da variância. Olha só, raiz quadrada da variância, lembre-se disso aqui, olha, e obter uma outra importante medida de dispersão, que é o desvio padrão. Tá? Então a gente pode entender até que o cálculo da variância é um passo para encontrar o desvio padrão. Se vocês observarem aqui pela fórmula, aqui de novo, aqui, ó, agora ele usou a letrinha sigma, porém sem estar elevado ao quadrado. Tá? Então o desvio padrão. Conforme eu falei para vocês, né, na variância eu uso VAR, V-A-R. E aqui no desvio padrão, eu costumo usar DP, que é desvio padrão. Eu acho que fica mais claro assim, né? Então você que sabe, aí você vai decidir o que você prefere usar. Eu prefiro usar VAR para variância e DP para desvio padrão. Então se a gente olhar direitinho, o DP, o desvio padrão, é a raiz quadrada da variância. Tá? Então é só você anotar isso aqui, olha. DP é igual a raiz quadrada de VAR. Tá bom? Fica mais fácil de lembrar, eu acho. E como é que é? Bom, se você observar aqui no radicando, olha, né, tudo que está dentro do radical aqui, é exatamente o que a gente acabou de ver, a fórmula da variância. Então, se você calcular a variância e depois extrair a raiz quadrada, então você vai encontrar o desvio padrão. Tá? No exemplo anterior, né, a gente tinha encontrado lá aquele valor de variância. Quando extrai a raiz quadrada, vai encontrar este valor aqui, 1,63. Tá? Isso sim é o chamado desvio padrão. Eu posso garantir para vocês, tá? É o mais utilizado, tá? É a medida de dispersão mais utilizada e é a que mais cai também, né, nos vestibulares, nos exames do Enem, etc. Tá? Desvio padrão. Bom, em síntese, tudo que a gente viu, né, tanto nos vídeos anteriores quanto nesse vídeo de hoje, a gente pode resumir aqui através desse diagrama. A gente começou vendo as medidas de posição, que foram a média aritmética, mediana e moda, tá? Sabendo que a média aritmética ela divide-se em média aritmética simples e média aritmética ponderada. Vocês já fizeram exercício sobre isso e tudo, né? E hoje o que a gente viu? As medidas de dispersão, que foram os desvio absoluto médio, ou simplesmente desvio médio, né? Desvio médio, vou botar aqui DM, a variância que eu chamei de VAR, né? E o desvio padrão que eu chamei de DP. Tá bom? Lembrando que um conceito puxa o outro, né? A gente precisou entender o que é desvio, para depois entender o que vem a ser desvio médio. Por sua vez, esse desvio médio foi utilizado para calcular a variância, né? E a gente utilizou o cálculo da variância para calcular o desvio padrão, que eu falei que era o conceito mais importante que vocês precisavam ter em mente. Tá? Então, geralmente, atenção para o que eu vou dizer, olha, geralmente, quanto menor for o desvio padrão, quanto menor, mais estável, mais homogêneo, tá? É um conjunto de dados, estável ou homogêneo. Geralmente é isso que se deseja, homogêneo. Bom, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu aplico geralmente quando eu aplico prova, né, para vocês. No final eu lanço todas as notas, né, calculo a média da turma, que é uma média aritmética, tá? E depois calculo o desvio padrão. Então, quanto menor for o desvio padrão da turma, mais homogênea é a turma. Isso significa que a maioria dos alunos tirou uma nota próximo da média, né, indicando que o aproveitamento do conteúdo foi bem equilibrado. Né? Do contrário, quando o desvio padrão é muito grande, indica que houveram alunos que tiraram notas muito baixas e alunos que tiraram notas muito altas. Né? E isso não é legal, isso indica que a turma está desequilibrada. Tá? Por isso que eu falei no início, né, que o simples cálculo da média não é suficiente. Geralmente a gente precisa da ajuda de uma medida de dispersão,
sendo que o desvio padrão é o mais importante deles. Bom, mas simplesmente assistir esse vídeo pode não ser suficiente, tá? Pode não ser não, eu garanto para você que não é suficiente. É necessário a gente praticar, né? Então eu selecionei assim alguns exercícios, tá? Eu proponho a vocês que na seção Aplicando Conhecimentos, que está lá na página 64 do livro de vocês, vocês façam os exercícios 20, 23 e 24, tá? Vai anotando aí para depois você fazer esses exercícios. É importante que você faça agora, assim, logo depois de ver esse vídeo. Muito bem. E também na seção Consolidando Saberes, vocês marquem aí os exercícios 16, 18 e 20. Tá? E ainda, mais adiante, na seção No Enem é assim, vocês marquem as questões 24 e 25. Esses 8 exercícios, tá? Vocês valem ponto, tá? Para a próxima prova. Então vocês devem resolvê-los e enviar para mim através do AVA. Agora, se quiserem continuar praticando, eu sugiro muito que pratiquem, tá? Para rever assim, as medidas de posição, média, mediana, etc. Tá? Não precisa enviar para mim não, mas também eu sugiro que façam esses exercícios que estão marcados aqui embaixo. Tá bom? Então, bons estudos aí para vocês. Espero que vocês tirem uma excelente nota na próxima prova, tá, relacionada aí a essa parte de estatística, fora as outras coisas que a gente ainda vai ver, tá bom? Até logo.